5 guerreiros bíblicos que venceram quando a derrota já parecia certa. O número 1 não era um homem só. Todo mundo lembra de Davi contra Golias, mas essa não é a parte mais absurda das guerras bíblicas. Existem batalhas em que Israel tinha menos soldados, menos armas, menos tempo, menos idade e menos força. E mesmo assim, o texto registra homens que entraram em cenários impossíveis e saíram como se a lógica tivesse quebrado. Este ranking não é sobre fama, é sobre desvantagem. No quinto lugar, um velho pede a montanha dos gigantes. No quarto, um agricultor vence uma multidão sem espada. No terceiro, um general pede que o dia não termine. No segundo, um homem cego derruba seus inimigos no último fôlego. Mas o primeiro lugar muda tudo. E se o guerreiro mais perigoso da Bíblia não fosse um homem, mas um exército nascido de rejeitados? Em quinto lugar, Caleb. Ele não entra neste ranking por ter vencido jovem. Ele entra porque esperou 45 anos por uma promessa e quando recebeu a chance, já tinha 85. A maioria pediria descanso. Caleb pediu Hebron, e Hebron não era prêmio fácil. Era montanha fortificada, território dos Anaquins, os gigantes que tinham feito os espias de Israel tremerem décadas antes. O detalhe é que Caleb não suaviza o pedido. Ele olha para Josué e diz: "Tão forte estou hoje como no dia em que Moisés me enviou." Não é frase bonita. É um homem idoso dizendo que a promessa envelheceu, mas não morreu. Caleb sobe contra os gigantes e toma Hebron. O quinto lugar já quebra uma regra. Na Bíblia, idade não encerra chamado. Mas o próximo guerreiro tinha um problema pior. Caleb tinha poucos anos pela frente. Gideão quase não tinha coragem nenhuma. Em quarto lugar, Gideão. A primeira imagem dele não é heróica. Ele está escondido, malhando trigo num lagar para não ser visto pelos midianitas. Então o anjo do Senhor chama aquele homem escondido de varão valoroso. A tensão começa aí. Deus está vendo algo que Gideão ainda não consegue ver. Mas a batalha fica mais estranha. Gideão reúne 32 mil homens contra um inimigo descrito como multidão, espalhada pelo vale como gafanhotos. 32 mil já parecia pouco. Só que Deus manda diminuir. Saem os medrosos, depois vem o teste da água. No fim sobram 300. 300 contra um acampamento inteiro. E a estratégia não é espada. É jarro, tocha e trombeta. De madrugada, os 300 quebram os jarros, levantam as tochas e gritam. O inimigo entra em pânico e começa a se destruir. Gideão vence porque aquela batalha foi desenhada para ninguém confundir vitória com força humana. Mas ainda era uma noite. O próximo homem precisou que o próprio dia parasse. Em terceiro lugar, Josué. Aqui não é uma luta isolada. É uma campanha militar. 5 reis amorreus se unem contra Gibeon, e Israel entra numa batalha que não podia ficar pela metade. O problema era simples. A luz estava acabando. No mundo antigo, noite mudava tudo. O inimigo podia fugir, se reorganizar e voltar depois. Josué precisava terminar aquilo antes do escuro. Então ele faz uma oração grande demais para qualquer campo de batalha. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. O texto de Josué 10 diz que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos inimigos. O ponto não é fazer aula de astronomia. O ponto é narrativo. Josué pediu tempo quando qualquer guerreiro pediria reforço. Ele não pediu uma espada maior. Pediu que o dia não acabasse. E a Bíblia resume: nunca houve dia semelhante a esse. Mas Josué ainda estava de pé, vendo a vitória avançar. O segundo lugar venceu quando já não enxergava mais nada. Em segundo lugar, Sansão. Ele é o guerreiro mais contraditório da lista. Forte como poucos, instável como quase nenhum. Sansão vence leões, quebra cordas, carrega portões e mata 1000 homens com uma mandíbula de jumento. Essa cena sozinha já colocaria qualquer homem no ranking. 1000 inimigos, uma arma improvisada, nenhum exército ao lado. Mas o momento mais forte dele não acontece no auge. Acontece depois da queda. Sansão é traído, capturado, tem os olhos arrancados e vira espetáculo dos filisteus. Ele não está no campo aberto. Está dentro do templo de Dagon, humilhado diante de uma multidão. O texto diz que havia cerca de 3.000 pessoas no terraço assistindo. E ali, no ponto mais baixo, Sansão pede força mais uma vez. Colocado entre as 2 colunas centrais, ele empurra, e o templo desaba. Juízes diz que foram mais os que matou na morte do que em vida. Sansão prova algo incômodo. Até uma vida quebrada ainda pode ter um último ato. Mas o primeiro lugar é maior porque não depende de um último ato. Ele começa pequeno e vira uma máquina de guerra. Em primeiro lugar, Davi e seus valentes. E aqui está a virada. O primeiro lugar não é Davi contra Golias. O que muita gente ignora é o que veio depois. Davi não apenas venceu um gigante. Ele atraiu homens destruídos. Em 1 Samuel 22, quando foge para a caverna de Adulão, quem se junta a ele não é a elite de Israel. O texto diz que chegaram homens em aperto, endividados e amargurados. E esse grupo vira, anos depois, os valentes de Davi.
Segundo Samuel 23, registra feitos difíceis de esquecer. Jasobeão feriu 800 de uma vez. Eleazar lutou até a mão ficar presa à espada. Samá ficou sozinho num campo de lentilhas quando o povo fugiu. Abissai enfrentou 300. Benaia matou um leão numa cova. Davi fica em primeiro porque transformou rejeitados em guerreiros. O menino ignorado pelo pai virou rei. E homens quebrados viraram nomes lembrados por milhares de anos. O maior guerreiro talvez seja quem transforma derrotados em gente capaz de vencer. Caleb venceu a idade. Gideão venceu o medo. Josué venceu o tempo. Sansão venceu no último fôlego. Mas Davi venceu algo mais difícil: a identidade de homens descartados. Deus não escolhe material pronto. Ele pega o que ninguém apostaria e coloca no centro da história. A Bíblia não chama de forte quem nunca caiu. Chama de forte quem ainda fica de pé quando fugir seria mais fácil. Concorda com a lista? Quem você acha que merece o número 1? Comenta aqui embaixo e segue o canal para o próximo ranking.